Bom dia, Marcinha, tudo bem? Bom dia, Bia. Oi, gente, que já estão entrando aí. Aqui, pronto. Liza, Alexandra, tudo bem, pessoal? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Saudades de todos vocês, né? Gente, quem não me conhece ainda, eu sou a doutora Luciana Valadares, sou médica endocrinologista. E a gente está aqui no programa de educação em diabetes, lá do Ambulatório de Diabetes Tipo 1 da Santa Casa de Belo Horizonte. Então sejam todos muito bem-vindos. A gente está aguardando aí a entrada da doutora Janice. Oi, Priscila, bom dia. Estamos aguardando a entrada da doutora Janice. A gente estava fazendo os atendimentos lá na Santa Casa, então meu nariz está marcado de máscara e a gente acabou atrasando um pouquinho para entrar na live. Hoje a gente vai conversar sobre obesidade e diabetes, tá? E na verdade a gente está pensando em fazer uma série, né, algumas lives, as próximas lives sobre esse tema, porque tem bastante coisa para a gente falar, para tirar dúvida. Então, se algum de vocês já tiver alguma dúvida e quiser mandar, a gente vai anotar para poder esclarecer tudo, tá bom? Por que é importante, gente, a gente falar sobre esse tema, né? Diabetes, claro, é uma condição muito prevalente na população e a obesidade tem se tornado cada vez mais prevalente. É claro que a gente tem um tipo, né, que é o tipo 2 de diabetes, que é mais associado à obesidade, né? Inclusive tem aumentado muito a frequência. Bom dia, Meire. Tem aumentado muito a frequência por conta do crescimento da obesidade. Mas pessoas que têm outros tipos de diabetes, por exemplo, diabetes tipo 1, também sofrem com obesidade. E as pessoas sem diabetes também. Então, a gente decidiu falar sobre isso hoje. E talvez isso renda aí mais algumas lives para o nosso programa de educação. Então, gente, hoje, né, a gente tem no Brasil em torno de metade, um número grande, então metade da população com algum excesso de peso. Excesso de peso, gente, a gente fala não só as pessoas com obesidade, mas com o que a gente chama de sobrepeso também, que é um excesso de peso menos grave que a obesidade, mas também muito relacionado já a comorbidades, tá? Ao desenvolvimento de outras doenças. Então, a gente tem mais ou menos metade da população, né, com algum excesso de peso e quase 20% das pessoas já com obesidade. Então, é uma questão realmente muito prevalente, muito importante. E aí, a gente tem isso ainda muito, a gente tem lutado, tem se falado muito sobre a questão de considerar a obesidade como uma condição crônica, como uma doença crônica, porque ela é. E a gente ainda tem visto muitos olhos fechados para isso, né? Hoje mesmo, então, eu estava comentando com a Janice que eu assisti o jornal esses dias e, infelizmente, né, gente, a gente vendo todas essas notícias sobre as mortes relacionadas ao coronavírus, e aí me chamou muita atenção a reportagem que falou, né, da morte de um rapaz de 30 e poucos anos, a princípio sem comorbidades. Então, na reportagem falou que ele não tinha nenhuma doença, e na hora que mostrou a foto dele, ele tinha uma obesidade importante, né? Então, é um fator que ainda vem sendo muito deixado de lado e não considerado.
né? E a gente já tem dados informando, é muito triste, né? A gente já tem dados informando que a obesidade é sim um fator de risco também para o desenvolvimento de quadros mais graves relacionados ao coronavírus, assim como é fator de risco para desenvolvimento de outras condições crônicas que também aumentam o risco das infecções pelo Covid. Então, gente, a gente vai começar hoje falando de como é que eu sei que eu tenho um excesso de peso ou uma obesidade. Tá? A gente vai começar mesmo do começo. Tá? O índice hoje que é mais aceito, que é aceito inclusive pela Organização Mundial de Saúde, é o índice de massa corporal, que é um índice que mostra pra gente a relação do nosso peso com a nossa altura, tá? Se a gente for ver o conceito de obesidade é um excesso de tecido adiposo no organismo. Então, o índice que hoje é mais aceito e que a gente usa com mais frequência para o diagnóstico, ele não é um índice que vê exatamente isso. Então, a gente tem algumas restrições, claro, ele tem que ser visto com um pouco de cuidado, por exemplo, para pessoas que são atletas, halterofilistas, que muitas vezes vão ter um peso aumentado com relação à altura, mas não vão ter um excesso de massa gordurosa, né? Não vão ter um excesso de tecido adiposo. Tá? Mas para a grande maioria das pessoas, e justamente por isso que ele é aceito, é o índice de massa corporal, o famoso IMC, que a gente fala. Daqui a pouco a gente até vai colocar um link aqui para quem quiser entrar e fazer o cálculo, né, do índice de massa corporal. IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. É uma forma que a gente tem de fazer essa conta de forma mais simples, numa calculadora você pega o seu peso, divide pela sua altura e divide novamente o resultado pela sua altura, tá? Sendo que o peso em quilos e a altura em metros, tá? E aí, qual que é a classificação que a gente usa para dizer que uma pessoa tem excesso de peso ou que uma pessoa tem obesidade? É normal um IMC a partir de entre 18 e 24,9, a partir de 25 a gente já chama essa pessoa com sobrepeso, tá? A gente já chama de sobrepeso. E sobrepeso vai de 25 até 29,9, a partir de 30 essa pessoa tem obesidade. E aí a gente ainda classifica a obesidade em grau 1, 2 ou 3, dependendo do nível do IMC que ela chega. E quanto mais grave essa obesidade, mais essa pessoa tem chance de desenvolver algumas doenças crônicas, né? Entre essas condições crônicas, gente, relacionadas à obesidade, a gente tem algumas que a gente está muito acostumado a pensar, né? Então, eu tenho o próprio diabetes tipo 2, eu tenho hipertensão, doenças do coração, mas existem algumas outras condições crônicas que têm uma relação muito próxima com a obesidade, mas que a gente não está tão acostumado a pensar. Uma delas, né, que eu vou começar falando dela porque justamente é o que está mais aí em voga, né, são as doenças respiratórias. Tá? Então, uma pessoa com obesidade que tem asma, por exemplo, tem uma tendência de ter um quadro mais grave, né, e com controle mais difícil. Um outro ponto é a pessoa que tem síndrome da apneia obstrutiva do sono, né, que é uma questão que muitas vezes acaba se envolvendo como se fosse um ciclo vicioso com a obesidade, porque a obesidade piora a apneia do sono e a apneia do sono dificulta a perda de peso, e isso vira mesmo um ciclo vicioso que, se a gente não faz o diagnóstico e não consegue resolver, né, a gente não consegue quebrar esse ciclo. A doutora Janice acabou de chegar aqui.
Colocar aqui. A Priscila está falando que tem obesidade, asma, bronquite e diabetes tipo 1. A gente vai falar sobre isso aí. Oi, Janice. E você me trancou do lado de fora. Eu te tranquei do lado de fora, querida. Por isso que eu demorei para entrar, eu tive que voltar para o 100 Eita, mas por que você não bateu na porta, gente? para não atrapalhar, mas enfim, deu tudo certo. Oi, pessoal, tudo bem? Ah, Janice, eu estava aqui conversando com o pessoal, né? Já me apresentei novamente. Quem não conhece, a doutora Janice, é a nossa coordenadora lá do Ambulatório da Santa Casa, médica endocrinologista também. Débora tá rindo aí que você ficou trancado pra fora. estou passeando pela área hospitalar. Já fica suado, né, de correr. Mas então eu estava conversando aqui com o pessoal sobre a importância, né, da gente conversar sobre obesidade, da relação que a obesidade tem com diabetes. E eu estava aqui falando justamente da relação da obesidade com algumas outras condições crônicas importantes, né? Estava até citando aqui as doenças respiratórias, né? Estava aí contando para o pessoal que o que a gente usa para diagnóstico de obesidade e sobrepeso é o índice de massa corpórea, né? Então o IMC. E até falei que eu ia colocar um link aqui para o pessoal poder fazer a conta, né? Ver como é que está Uhum. a situação da quarentena, né? É, e que a gente acaba tendo com o excesso de peso uma relação muito próxima com outras condições. Né? E aí a Priscila estava até fazendo um comentário aqui, falando que ela tem obesidade, ela tem asma e ela tem diabetes tipo 1. Né? A Priscila É, estava comentando com a gente. eu acho que isso é até importante para o pessoal geral e também para o nosso paciente do ambulatório, a gente pensar na evolução que a gente tem nessa estatística aí do sobrepeso e da obesidade no correr dos anos do ambulatório, né? O nosso ambulatório é desde 2005 e nos primeiros anos do ambulatório a gente não via esse excesso de peso, né? Com a frequência que nós estamos vendo, né? E auditando os prontuários hoje, né? Então acho que isso é uma preocupação que a gente tem muito importante, porque a gente soma um outro diagnóstico aos diagnósticos que já estão estabelecidos, né? E aí a preocupação muito grande que a gente tem, principalmente quando está num centro de referência, às vezes as pessoas muito focadas no diabetes tipo 1, de considerar que às vezes 1 quilo, 2 quilos acima do peso não é tão importante Importante. quanto o diagnóstico que você tem de diabetes, né? Ou o que a gente escuta muito pessoal falando eu já tenho tanta coisa e porque eu uso insulina, isso é normal, né? Então, isso é uma Também. outra coisa que também é uma crença, né, de que ter diabetes parece ser o suficiente, né? Isso acaba realmente prejudicando e o ganho de peso progressivo. A gente tem visto isso muito nos prontuários, que às vezes a cada ano a pessoa traz 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, a gente já tem um percentual importante no sobrepeso e na obesidade, e como que isso está atrapalhando o controle dos pacientes, né? Não só pelos riscos que o sobrepeso e a obesidade já podem trazer, mas também por aumentar a dose total diária de insulina, De insulina. né? Exatamente. Às vezes, nas próprias doses que já utilizava, ou às vezes em doses extras de insulina, né? Então, eu acho que essa questão da gente abordar a obesidade junto com o diabetes, para a gente é uma coisa muito importante para que ele também não fique esquecido nesse dia a dia. E também não justificar tudo que leva ao seu ganho de peso, que também é outra coisa muito frequente, como culpa do diabetes, Culpa do diabetes, né? culpa do uso da insulina. Exatamente. E aí a Eliana que entrou aqui, bom dia, Eliana, até mandou para gente um áudio com a pergunta em relação ao ganho de peso, hipoglicemia,
a questão do diabetes. Eu acho que é muito importante, Lu, não sei se você já falou, mas o pessoal entender essa questão realmente em torno do ganho de peso com o diabetes, né, com a insulina. Então a gente precisa ter uma preocupação muito grande em separar as coisas, né? Primeiro, quem não tem diabetes e come muito, libera mais insulina. Insulina é um anabolizante, é um hormônio, né, que causa aquele efeito anabolizante. Tanto que tem muita gente que não tem diabetes e, de uma forma errada, usa insulina para bombar na academia, né? Exato. Parece brincadeira, mas é verdade, né? É Então, verdade, assim, realidade, inclusive com exatamente. complicações graves, né? Exatamente. Então, quem não tem diabetes e come muito, libera muita insulina e engorda. Ponto. Quando você vai tratar o diabetes tipo 1, né, que tem múltiplas aplicações por dia, que é o tratamento intensivo, se você usa muita insulina, se você come muito, você precisa usar mais insulina para manter a glicose normal, igual quem não tem diabetes. Se você come mais e usa mais insulina, você vai ganhar mais peso, Ganhar peso. né? Exatamente. Então, isso é uma coisa importante, porque senão fica parecendo que todo mundo que tem diabetes tipo 1 e usa insulina ficará acima do peso, né? Então, Não isso eu é tô falando, não é a realidade. Por quê? Porque os pacientes que estão seguindo o plano alimentar, os pacientes que estão fazendo exercício físico, que estão usando uma dose dentro daquela faixa esperada, estão dentro do peso normal, né? Então, acho que isso é uma exato. coisa importante. E se você tem que tratar o diabetes tipo 1 é uma coisa, e se você tem que tratar o sobrepeso e a obesidade é mais uma coisa. Mais uma coisa, né? E que Exatamente. exatamente casa, né, Janice, com a pergunta que a Priscila está fazendo aí, se a insulina dificulta a perda de peso. Eu acho que praticamente nada na vida de quem tem diabetes tipo 1 fica muito dissociado do tratamento. Né? E a questão do sobrepeso da obesidade é um ponto muito importante, né? Quem tem diabetes tipo 1, ou até quem tem diabetes tipo 2 e usa insulina ou outros medicamentos que causam hipoglicemia. Eu responderia, Priscila, assim: a viver hoje dificulta a perda de peso, né? Viver. Não precisa de ter diabetes. Viver dificulta, porque tudo é comer muito bom, comer muito fácil, né? É verdade. Então, viver hoje dificulta controlar o peso, né? Então, acho que a gente tem que ter esse primeiro pensamento. Ah, mas Janice, é verdade que quem usa insulina pode ter um apetite aumentado? É verdade, sim, principalmente quando a dose total diária ultrapassa muito aquilo dito fisiológico, né? A A pessoa que está usando necessidade, 1 a 1,5, 2 unidades por quilo de peso, você entra naquele ciclo vicioso, né? Quanto mais você usa, quanto mais você come, mais você usa, mais você come, mais fome você tem. Quem tem obesidade e não tem diabetes passa por isso. Quem tem diabetes e tem obesidade também passa por esse também ciclo faz. vicioso. E aí vai ficando cada vez mais difícil controlar o peso, porque além de controlar o peso, a gente tem que controlar o diabetes, né? Então, eu acho que isso são dois lados do tratamento que são difíceis. Então, é Com muito certeza. difícil hoje manter peso normal e tratar a obesidade. E também não é fácil controlar o diabetes, né? Então, a gente sabe dessas dificuldades e você ter duas coisas para controlar, ou três, ou quatro, porque esses não são os únicos diagnósticos do dia a dia. A Kine até falou muito bem. Tem gente que tem diabetes, tem gente que tem obesidade, tem gente que tem depressão. Às vezes, os próprios medicamentos para algum tipo de tratamento adicional também leva você a ter mais Aumenta o apetite. dificuldade para perder o peso. Então, eu acho Com que nesse primeiro, eu não sei se a Lu já chegou a falar para vocês que a gente vai fazer uma série, você explicou para ele, Falei que a né? gente vai fazer algumas lives ainda sobre Obesidade, né? idade, então ter oportunidade de discutir melhor, com mais calma e não ficar, né, aquele monte de informação de uma vez.
que acaba não somando, né? Então, a primeira coisa que eu acho que todo mundo tem que ter a consciência é de que peso você está hoje. Você está dentro do peso normal? Tem Ah, gente que mas não é. tem tempo, viu, Janine? Exatamente. Tá dentro do peso normal? Aí a gente tem que entender o que, gente? 1 quilo a mais está acima do peso normal. 10 quilos também, 20 também, 100 principalmente, né? Porque a gente escuta muito falar assim, mas é só 1 quilo a mais. Gente, ninguém acorda com 50 a mais. Não é? Ninguém acorda com 50 a Com mais. certeza. Um vira dois, que vira três, que vira cinco, que vira Então, acho que a oito. gente. Exatamente. Então, quando a balança. E não é só questão de estar acima do peso normal, principalmente para quem tem diabetes tipo 1. Você tinha um índice de massa corporal mais baixo e está ganhando peso muito rápido, porque às vezes a pessoa tinha um diagnóstico de diabetes com IMC de 19, 20 e 1, 2, 3 cada consulta. Aí passa do 19 por 20, por 21, por 22, por 23. Ou seja, quando você vê, às vezes você ganhou 5, 10 quilos em um ano, que pode corresponder a um ganho maior que 5 a 10% do peso Do do seu ano próprio peso, passado. com Só que aí você certeza. olha e fala assim, mas meu peso está normal. Mas meu IMC tá normal, mas do jeito que você tá indo, daqui a pouco não vai estar. Não, é pensar mesmo também no peso habitual que você tem, né? Se você tem um peso habitual e está evoluindo com um ganho, é uma coisa que tem que chamar atenção, E né? hoje a gente tem vários sites, as sociedades com essa preocupação com obesidade, gente, porque as pessoas com diabetes correspondem a cerca aí nos estudos de 8,5, 9 até 12% da população. O excesso de peso já é 50 54,9%. Ou seja, vamos pôr na balança, qual será que é a doença mais importante hoje? A obesidade, ela tem uma diferençazinha para as outras, porque ela traz 200 diagnósticos, pode trazer 200 diagnósticos juntos para a vida da pessoa, só que ela tem cura. Você pode emagrecer e controlar, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação também. E a gente tem até alguns estudos da parte mesmo da fisiologia, que é até muito controverso, mas a gente vai falar a regra geral, que a pessoa precisa ingerir cerca de 7.000 calorias, além do que ela gasta, para ganhar 1 quilo. Então, pensa, gente, o que são 7.000 calorias? Não é pouca comida, não, gente, para você é ganhar muito 1 quilo. Né? Você tem que comer aí cerca de 14 pedaços de pizza, além do que você gasta no dia a dia, para dar mais ou menos 7.000 calorias. É muito doce para dar 7.000. Então, se a gente for pensar que tem mais ou menos esse pensamento, a gente também tem que pensar, será que quando eu ganho 1 quilo eu não estou muito, 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 muito fora da minha realidade? Muito, muito, muito fora do meu plano nutricional? Então, a gente tem que encarar o excesso de peso de uma forma mais global, acho que né? realista, né? A pessoa acha que está ganhando peso, às vezes, do nada, Do né? nada, gente, Então do tem que nada não tem nem ganhar ver nem perder. o que que é, exatamente, o que que é. Porque o peso é um reflexo. Exatamente. A Priscila está falando aqui, Janice sincera, mas vamos combinar, gente. Quem que não sabe, vamos ser honestos conosco, né? Não precisa escrever nada aqui na live. Quem que está ganhando peso que não sabe de onde que esse peso está vindo? Só sua criança, né? E mesmo assim, se Mesmo souber assim, falar, é capaz de você saber que está comendo demais, é, mesmo né? assim. Então a gente tem que pensar nisso. E outra, a gente alcança aquilo que a gente busca. Então você primeiro tem que saber o que que você quer. Vocês estão rindo, estão achando graça, né? Hein? Vocês primeiro têm que saber o que que vocês querem
para o dia a dia de vocês. Você quer estar acima do peso ou você quer ter peso normal? Você quer ter saúde ou você quer acrescentar um diagnóstico à sua vida? Porque senão é muito fácil chegar em casa, ter um bolão lindo, gostoso, recheado e você atacar. Será que não é a hora de definir as suas metas de saúde? O que exatamente você quer para a sua saúde? Se você quiser ficar acima do peso, come tudo. É muito simples. Se você não quer estar acima do peso, não faça o bolo. Se você está precisando emagrecer. Não compre coisa demais no supermercado extra. Pare e pergunta quando der de frente para um chocolate no supermercado. Esse chocolate vai me ajudar a alcançar a meta que eu quero? Se a resposta for sim, você pega o chocolate. Se a resposta for não, devolva para a prateleira. É muito simples, devolve para a prateleira e fica com dinheiro no bolso. Não é? Então, acho que a gente tem que pensar nisso. Por quê? Estou vendo aqui que o pessoal postou vários medicamentos perguntando, né, sobre a relação com o peso. E a gente tem que ter esse pensamento. Por quê? Porque você já tem diabetes, você pode precisar usar remédio para várias outras coisas que vão te atrapalhar. Então, se você já tem essa trajetória, essa possibilidade, já precisa passar pela mente da gente que talvez mais do que nunca, mesmo tendo peso normal, você já deve se preocupar com a possibilidade de você ganhar mais peso no futuro. Mais um motivo para você redobrar os seus cuidados com obesidade e encarar, gente. O mais importante é encarar o sobrepeso e a obesidade como doença, assim como diabetes é. Ah, não, Janice, mas aí também já é demais, né? Eu já tenho diabetes e você ainda me fala que eu tenho outra doença. Gente, desculpa, eu não inventei a obesidade, não. Não inventei o CID, o Código Internacional de Doenças. Eu não fiz nada disso. Eu só estou passando o que está descrito lá. Diabetes é doença, ponto. Ou obesidade é doença, ponto também. Pronto, encara a sua realidade. Agora, se você não encara isso, e aí a gente tem vários trabalhos, tem vários colegas que trabalham muito com obesidade, inclusive eu até recomendo para vocês, tem um colega endócrino, o Dr. Bruno Halper, que trabalha muito com obesidade, tem uma página no Instagram maravilhosa, com vários posts esclarecendo a questão de diabetes, de obesidade. Então, acho que é interessante vocês seguirem. E ele fala muito isso. Para fora também. Eles falam muito isso, essa questão de como que você encara a obesidade e do preconceito que existe em torno do sobrepeso e da obesidade, que não é só da pessoa que está acima do peso, também é, infelizmente, do profissional de saúde. Sim, sim. Não é? Quantas pessoas não chegam... O Bruno postou um estudo mostrando que a pessoa que tem obesidade, ela costuma demorar em torno de 7 anos para buscar um primeiro atendimento. Exatamente. Então, e outra, quer ver uma coisa? Fica, e às vezes ela busca e não acha. E não acha, exatamente. Então, pronto. Aí você vai fazer o quê? Você vai ficar à mercê do profissional de saúde? Quer dizer, você sabe que você está acima do peso, você procurou e não achou um tratamento adequado. Você vai fazer o quê? Você vai voltar para casa e continuar comendo? Não, pelo amor de Deus, gente. Misericórdia, né? Não dá. A gente tem que ser mais... a gente tem que tomar mais posse da vida da gente. Da nossa vida. Né? Tem que tomar mais posse do tratamento da gente. E principalmente com os pacientes do nosso centro de diabetes, né? Que estão aqui nessa live. O nosso serviço é baseado em educação e saúde. O serviço que a gente faz fora daqui nas nossas clínicas tem como base a educação em saúde. E a gente não faz isso de graça, a gente faz isso para quê? Para que vocês não sejam dependentes do sistema de saúde, para que vocês possam gerenciar as suas doenças. Então, o conhecimento é a base, né? Saber. Exatamente. Agora, se você não sabe...
Se E você nem não sabe procura nem se o seu... saber, Isso, se você não sabe né? nem se o seu peso é normal, então aí já não precisa fazer mais nada, porque já tá, tem que parar e começar tudo de novo, Pode né? continuar acumulando. Então as perguntas são: meu peso é normal? Meu índice de massa corporal é normal? Até 24,9? Ok, primeira pergunta. Se não é, já tem o diagnóstico, acabou, Já tem um vamos diagnóstico. tratar. Se ele é normal, como que ele evoluiu nos últimos 5 anos? Eu usava 38, agora eu estou usando 42. Eu usava 32, agora eu estou usando 36. Abre os olhos, porque disso aí você vai chegar no 44, 48, qualquer hora, É, né? é. Simples assim. Então a gente tem que fazer a conta, né? Estou acima do peso ou não? Próximo passo. Eu encaro isso como um problema? Como um diagnóstico? Então vamos lá. Então eu preciso tratar. Eu não Preciso trato buscar tratamento. diabetes? Eu não trato a doença celíaca, que a gente falou semana passada? Eu não trato meu hipotireoidismo? Por que eu não vou tratar um outro diagnóstico? E aí vem aquele arsenal de preconceitos. Porque para o diabetes, eu uso remédio. Para a doença celíaca, eu paro de comer o glúten, né? É um remédio. Para o hipotireoidismo, eu uso a levotiroxina. Mas para a obesidade, não, porque é falta de vergonha. Vergonha na cara. Ter excesso de peso é falta de vergonha na cara. É porque eu sou preguiçoso, relaxado, não me amo, não é essas coisas que a gente escuta no dia a dia? Preguiçoso, relaxado, não me amo, bonachão. E por aí vai a lista de coisas que a própria Própria pessoa pessoa pensa. com excesso de peso chega se descrevendo. Eu não entendo quando a pessoa fala uma coisa dessa para mim, porque eu não entendo como que você pode escolher ter uma doença. Misericórdia, porque se você está escolhendo ter uma doença, então está na especialidade errada, tem que ir para psiquiatria, não é? Uai, vamos combinar. Ninguém escolhe ter doença. Então, aceitar que você tem um sobrepeso, uma obesidade, mais um diabetes é um passo. Agora eu quero tratar. Ah, mas eu fui no médico e ele nem calculou meu peso. Isso é muito comum. Muita gente chega no meu consultório para olhar um exame de tireoide, um exame de colesterol. E muitas vezes o exame está até normal, né? A pessoa estava com dúvida, na verdade. Aí você coloca na balança, a pessoa tem obesidade grau 1, 2, 15, 20 quilos acima do peso. Eu ainda faço questão de perguntar. Eu falo assim, ó, Lu, e não tem mais nada te incomodando, não? Não, doutor. Ah, pois é, infelizmente você veio por um diagnóstico que você não vai voltar com ele, mas eu vou ter que te dar outro, Mas que vai te querida. dar outro, né? Aí a pessoa vira para você como se você tivesse falado que meia hora depois você vai matar o pai e a mãe dela. Que isso, doutora? Desde quando 3, 4, 10 quilos acima do peso é doença? Não vai tratar nunca. Não tratará nunca. Porque não encara que aquilo é um Problema. diagnóstico, né? Então, quem tem diabetes, infelizmente, não está protegido de outros diagnósticos, né? E a obesidade, ó, isso é porque a gente está falando do tipo 1. É, Quem, quem tem parente com diabetes tipo tipo 2, 2. quem tem filho, né, parente de qualquer colega de trabalho com diabetes tipo 2, ou quem tem essas pessoas próximas acima do peso, precisa avisar para eles, gente, que eles estão Que com é os doente. pezinhos, com os É dois doente, pezinhos né? fincados no caminho do diabetes. E é por isso que aumenta tanto. E muita gente vai para o diabetes tipo 2 por causa do sobrepeso e da obesidade. Nestes casos, ela poderia, é o fator de risco que a gente chama de Modificável. modificável. Você poderia sim, mesmo tendo parente na família com diabetes, fugir desse Fugir de diagnóstico ou atrasar. qualquer Aí eu tratamento pergunto, mesmo, né? as pessoas estão fugindo desse diagnóstico? Se não tratar, não vai ter jeito. Se não aceitar, não vai ter jeito, né? Aí a gente
fala uma coisa, a gente que está descendo a ladeira não somos bobos, né? O difícil é conseguir subir a ladeira, né? É a Sim, clareza, mas né? esse que é o ponto, né, que a Priscila colocou aí. Realmente, você sabe que você está fazendo errado, você sabe o que que não está legal. O difícil é mudar, mas enxergar o problema é o primeiro ponto, E né? eu fico falando que e que vão pensar que diagnóstico maravilhoso esse do excesso de peso, né? Porque todo mundo pode se dar o diagnóstico sozinho. Quem Não que é? precisa de um cálculo, de uma calculadora para falar que está acima do peso? Todo mundo sabe que está acima do peso. Pelo amor de Deus. Ou seja, você consegue se dar o diagnóstico sozinho. Olha que trem Sozinho, maravilhoso. né? Maravilhoso. Isso para mim é maravilhoso. E esse é o primeiro Segundo, ponto para ir buscar auxílio. aí eu pergunto do auxílio. Tem alguém aqui nesta live que não sabe qual que é a base do tratamento para controlar o peso? Escreve aqui para mim. Quem não souber, escreve. Eu não sei. Não, fala. Todo mundo em sã consciência sabe qual que é a base do tratamento do excesso de peso, né? Sabe, muitas vezes, até o que que precisa fazer para controlar o peso, né? Priscila Né, falou que vai gente? ali fazer um spinning e já volta. Exatamente, né? Então, todo mundo sabe, gente, pelo amor de Deus. Você não sabe que se você chegar em casa e entupir de doce, você vai engordar, você pode engordar? Né? Pode, porque às vezes você não engorda, né? Mas pode engordar? Claro, olha lá, fechar a boca. Tati, eu vou te dar um couro, ó, Tati, você não sabe, né? Sabe que você precisa se movimentar mais. Você sabe. A pergunta, eu sei, é E o que que eu tô como. com isso? Exatamente. É Como é que como eu vou passa? fazer, né? Como? Então você tem o apoio da equipe interdisciplinar, nutricionistas, educadores físicos. Ah, Janice, mas é muito difícil fazer. Ah, é meio difícil mesmo, A né? gente não tá Acordar de. falando que é fácil, E né? A o gente que tá que é falando fácil? E o que que é fácil? que é fácil. É fácil acordar de manhã com frio para ir trabalhar? É fácil ficar dentro de casa trancado quase 60 dias por causa de um bicho invisível? Você nem tá vendo ele, mas você tem que ficar trancada? Não, não é fácil, Não é né? fácil. É fácil ficar desempregado? Não é fácil. É fácil ter emprego? Às vezes também não é fácil, porque o Também emprego é não é ruim, fácil. né? Acorda, gente, não tem nada na vida fácil. Só que se você não tem saúde, a vida fica mais difícil, né? Então a gente tem que saber captar as oportunidades da vida, né? Então quem tem uma equipe interdisciplinar de apoio ou quem está tratando pelo SUS, quanto suporte às vezes você tem no próprio Sistema Único de Saúde, em Sim. atividades de praça, em associações, em organizações, e você está fazendo o que dentro de casa? Com controle remoto na mão. Hoje de madrugada, porque para quem me conhece aqui do ambulatório sabe que eu acordo de madrugada, né? 5 horas da manhã. Então hoje eu estava assistindo um vídeo para ver se eu lembro a frase. A frase era tipo assim: coisas difíceis tornam a sua vida mais fácil. Tá? Prestem atenção. Coisas e atitudes difíceis tornam a sua vida mais fácil. E coisas e atitudes fáceis Fáceis. tornam a sua vida muito difícil, Muito mais tá? difícil. Muito mais difícil. Então, se você acorda de madrugada, põe roupa de frio, vai fazer uma caminhada, vai para uma academia, é difícil? É. É. Se você devolve o chocolate para a prateleira, se seu marido te oferece um pão de queijo, um bolo, e você diz não, é difícil? É. Mas torna a sua vida mais fácil lá na frente. Porque é muito melhor ter peso normal do que ter que perder peso. Com certeza. Ah, não, isso eu não quero. Ficar na caminha quentinha, deitada e não fazer exercício físico é muito mais fácil. Mas é muito mais gostoso. Mas torna a sua vida muito Muito mais mais. difícil. Muito mais difícil, né? E essa dificuldade pode vir com o nome de quê? De doença. Não só do excesso de peso, mas de várias outras doenças. Então, é uma
escolha que a gente não pode terceirizar. Ah, eu fui no médico, tô 30 quilos acima do peso e ninguém me falou nada. Tá, mas você não sabe que você tá acima do peso? Caça seu rumo, dá seu jeito, reclama pro seu médico. Ó, fulano, eu tô 20 quilos acima do peso, você não me falou nada, né? E outra, os profissionais de saúde não estão excluídos dos 54%, não. Cada um Não, com seus de forma problemas. alguma. Ué, De forma cada um, alguma. não é? Cada um com seus problemas, não é? Com E a gente certeza. tem outro estudo falando o quê, gente? Que quando o profissional de saúde está acima do peso, dificilmente ele aborda o peso com o paciente. É a mesma coisa para o cigarro. A não ser que você não tenha vergonha nenhuma na cara, se você é um profissional de saúde fumante, você não vai ficar falando com o seu paciente que fuma para parar, né? Na maioria das vezes ele vai fazer Exatamente. o quê? Ele não vai abordar o sobrepeso e a O sobrepeso. obesidade, né? Então acorda, gente, para de preconceito. Sobrepeso e obesidade é doença, tem que tratar. Tá. Claro que para quem tem obesidade e sobrepeso, nós temos limitações que tornam o tratamento do sobrepeso e da obesidade mais difícil, Difícil. né, Lu? A Lu vai até falar depois. Inclusive, gente, para quem não curte a nossa página ainda, o @Educação em Diabetes, a doutora Luciana, toda terça-feira, ela posta aí, já vai há quase um ano, né, Lu? Toda terça-feira ela posta sobre sobrepeso e Sobre obesidade, né? sobrepeso. Então, a nossa página está lotada. Se vocês forem correr lá, um postzinho azul que é postado toda terça-feira com o nome dela. Vocês podem buscar para se educar aí na questão da obesidade. A Melissa e Mel tá até falando que ó, tratar a obesidade melhora a saúde e a autoestima. Essa é uma doença que traz esse benefício de você também melhorar pelo lado de fora, Com né? certeza. Então, se você não encara, que é o primeiro passo, Também é real, né? Deixar de tratar, a pessoa entra muitas vezes num ciclo vicioso de baixa autoestima, de depressão, de ansiedade, e isso vira uma bola de neve, e né? aí eu acho uma coisa muito interessante, Lucas, às vezes a pessoa, tem gente que na hora que eu falo do diagnóstico de obesidade, né, ou de sobrepeso, fala assim, nossa, doutor, mas eu tô super feliz, minha vida é ótima, eu adoro o número que eu visto, minha vida sexual é maravilhosa. Eu falei, nossa, que maravilha, mas não tá, continua doente. Ué, né? Uma coisa é você ter sua autoestima, você tá feliz com o seu peso, ok. Mas, gente, isso não é justificativa para continuar doente. Acorda, né? Eu acho que o Com certeza. acordar é um ponto muito importante, né? Acordar para o diagnóstico. E não é só o seu diagnóstico, é o diagnóstico do seu pai, da sua mãe, O dos seu seus filho, filhos. A obesidade infantil está criança assustadora, e criança, né? realmente a gente vê o susto que a família leva, às vezes, quando você fala assim, olha, está com sobrepeso, está com obesidade. A pessoa regala um olho e fala assim, como assim? Né? E a gente tem visto realmente de forma assustadora. Isso. E a responsabilidade, gente, a responsabilidade que você adulto tem sobre o excesso de peso de uma criança e de um adolescente. Porque você come entuxa de comida e estoura a balança e você faz isso com a sua criança, que daqui 10, 20, 30 anos pode estar infartando nova, né? É Pode estar verdade. tendo diabetes muito nova. A Melissa falou muito bem, na família a obesidade é contagiosa. Gente, tem estudo mostrando que cachorro de gente acima do peso é Também está obeso, acima do peso. porque você É, chucha comida até no cachorro, né? Então presta, para e pensa, né? Para de ficar indo para consultório médico falar assim, eu tô acima do peso, eu gostaria de fazer uns exames para ver se meu colesterol tá alto.
Isso, Pelo isso que a amor de Nayara tá Deus, falando também, vai né? A pessoa ficar. Se usar o fato do exame estar normal para dizer que está saudável. é obeso saudável. Tem Pior um que post isso. sobre isso lá na educação em diabetes também. Exatamente. O doutor Saulo Cavalcante, que nossos chefes, um dos nossos chefes aqui na Santa Casa, ele conta uma história engraçada. Que ele falou para uma paciente que ela estava obesa e ela saiu de lá xingando ele porque foi humilhada. Porque estava xingando, porque ele foi mal educado. Por quê? Porque a pessoa que está acima do peso às vezes encara o diagnóstico como uma ofensa. E as pessoas usam isso, às vezes, né, criança, obviamente, adolescente, espero, né, como uma forma de fazer bullying na Bullying. escola, né? E, né, Então a Janine, a gente. pessoa se sente ofendida pelo preconceito dela própria, né? Porque Exatamente. é o nome da doença. Vamos dizer que Obesidade. Luciana, se Luciana virar para mim e falar assim, ô gorda, obesa, eu vou falar assim, eu vou começar a rir, né? Porque meu peso é normal. Ou seja, você só se ofende com aquilo que que te dói, né? Certeza. Dói, dói. A dor que você sente quando as pessoas falam as coisas, você só sente a dor se você souber que aquilo é verdade. Com Quando não certeza. é verdade, o que que você faz? Você ri, você Acho que a pessoa é desconsidera, louca, não né? é? Exatamente. Ou você mostra para a pessoa que não é aquilo. Então, eu sempre falo com os pacientes em relação do sobrepeso e obesidade. Ah, meu marido falou que eu tô gorda. Para e pensa, você tá? Ah, eu tô, doutor. Tá com raiva por quê então? Você devia agradecer esse homem, minha filha. Uai, porque se ele fosse um outro marido que não estivesse olhando para você, ele podia estar olhando para uma magra na rua, para uma sequinha, Ou né? falando, não, Então, você tá ótima assim, você tá ótima assim, né? não é te enganando, ele tá te ajudando, mas às vezes a pessoa tá falando uma Encara. coisa que bate de cara com a sua dor. E aí, você, ao invés de usar aquilo para te jogar para frente, para procurar um tratamento, você separa do seu marido. Ah, não, ele me chamou de obesa, não posso. Ah, gente, Mas aí, né, já francamente. você para, vai pra onde? Pra É, academia, cada um. ginásio, Isso, boa, Lu, olha aí. Homem, então, é uma vai pra maravilha. nutricionista, vai pro É, endócrino. homem é uma maravilha. Larga a mulher e o marido tá acima do peso barrigudo. Tá tão feliz com o peso dele que a primeira coisa que ele faz é ir pra academia. Ir pro médico para ficar bonito. Ah, gente, né? Então vamos encarar isso de uma forma realística, né? Vamos encarar isso de uma forma que a gente precisa tratar, que é difícil mesmo resistir à comida, é difícil resistir à bebida, mas a pergunta é: o que que você quer? O que que você quer para o seu diabetes? O que que você quer para a sua obesidade? O que que você quer para o seu sobrepeso? Você quer atitudes difíceis para uma vida fácil ou você quer atitudes fáceis para ter uma vida difícil? Né? E para de dar desculpa, para de terceirizar a responsabilidade. Ninguém tem responsabilidade sobre o seu fracasso, não. Ninguém tem responsabilidade sobre as suas desculpas, não. Com Né? certeza. Ah, não é? Ah, Com certeza. eu não tenho coragem para sair da cama de manhã para fazer exercício. Então, para e pensa, eu não tenho coragem por quê? Eu estou com algum problema? Eu tenho alguma dificuldade física para poder fazer exercício? Eu estou deprimida? Eu estou ansiosa? Onde é que eu posso E procurar esse, motivação? e esse ponto é que a Nayara está colocando aí, né, gente, quando a gente fala que o tratamento da obesidade ou sobrepeso requer equipe multiprofissional, psicólogo e, às vezes, o psiquiatra, inclusive, são pontos cruciais, né? Então, a pessoa realmente precisa reconhecer que pode precisar de uma ajuda e, na maioria das vezes, precisa, né? Porque Claro, realmente dá claro. hábito, não é uma coisa fácil. Se fosse, Agora, estava tudo resolvido. isso. E vamos dar um basta. Ah, porque as pessoas têm preconceito com a saúde mental, as doenças mentais. E daí? Quem está doente é você?
Quem tem que tratar é você. Azar dos O outros. Agora preconceito você vai deixar de tratar porque fulano acha que se eu for no psiquiatra, eu sou doido. E daí? Ele paga suas contas? Ele faz sua comida? Ele vai à sua casa? Né? Ele vai infartar para você? é Ele mais vai ter uma importante, arritmia né? cardíaca para você? Ele vai ter uma dor no joelho ou no tornozelo daqui 20 anos para você? Porque se for, querida, até eu quero ficar acima do peso e passar Aí essa responsabilidade para os outros. Não é? Não é? Porque aí você terceiriza tudo, né? é, Terceiriza tudo. A Débora está até citando que é comum falar que não consegue fazer dieta por causa de fulano ou ciclano. o ciclo. Toma jeito nessa vida. Assume a sua responsabilidade. Você não pega o seu plano alimentar e não faz porque você não quer, né? Vamos ter clareza das coisas. Você não levanta, se você puder fisicamente e mentalmente fazer um exercício, se você não levanta e não faz esse exercício físico, você não faz porque você não quer. Então repita para você. Eu quero que vocês façam uma experiência de repetir para vocês aí agora, quem não faz exercício, em voz alta. Eu não faço exercício e não busco ter saúde porque eu não Não quero. quero. Tentem repetir para vocês verem como que é difícil, gente, não é, Lu? É difícil, porque quando você repete em voz alta, você está assumindo para você Que a que você não responsabilidade é está fazendo. sua. Exatamente, Né? né? Você está assumindo para você. E aí a gente, eu não sei em qual live que eu falei a questão da possibilidade, da positividade, e aí o pessoal ficou rindo de mim. Ah, mas você é muito positiva. Para você a crise está ótimo. Menino, se não tivesse matando gente, e se a gente não Aí sim, tivesse limitação, tirando essa parte que é péssima, que trem maravilhoso, né, essa crise, porque eu tô evoluindo, tô aprendendo, tô fazendo curso, tô me organizando, enquanto tem gente que tá em casa, escondido debaixo da cama, chorando com o controle de Netflix na mão, né? A vida é feita de e ó, escolhas. ó, É. E aí ó, falei pro pessoal numa live sobre a positividade, que tem muito a ver com assumir a sua responsabilidade. Ah, porque você é muito positivo, agora você tá com essa mania de beba positividade, faz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, então acorda de manhã e fala assim, a partir de hoje eu quero ter um câncer. Repete para você. Em vez de Deus ser que livre. positivo, repete. Eu quero ver vocês repetirem. Ao invés de falar assim, olha, eu vou tirar o melhor dessa crise, vou aprender. Para mim, tem um lado bom da crise, que eu vou, e você fala, ó, isso aqui tá dando errado, mas vai dar certo. Porque você repete para você e você atrai. Ah, mas isso não funciona, não? Então, repete em voz alta para você que a partir de hoje, o seu objetivo é ter um câncer. Repete. Quero ver quem vai ter coragem de abrir a boca. Ah, não, mas Eu o não câncer abraço, não. atrai, não é? Não é assim, Lu? Mas o câncer atrai. Isso eu não posso fazer. Né? Isso eu Tem não gente, repito, ô Janice, tem gente que não fala nem a palavra. não é? Mas você não pode levantar de manhã e assumir a sua responsabilidade sobre não estar seguindo o seu plano alimentar, sobre não estar fazendo exercício físico. Assuma para você que você não quer. Assume. Assume que você não quer ter saúde para você ver como que sua conduta vai mudar. Toda vez que você tiver preguiça de fazer um exercício físico, toda vez que você terceirizar a responsabilidade de trazer mais um diagnóstico para a sua vida, para tudo e fala: eu não quero Não quero. fazer exercício físico e dieta, e assim eu quero caminhar rumo ao sobrepeso, à obesidade, ao diabetes mal controlado. Ponto. Vou Bom, continuar a minha vida. Repete. Quero ver. Eu quero que vocês repitam e me contem, né? Né? Então eu acho que isso é muito importante ter clareza, né? O objetivo dessa primeira live hoje é a gente ter clareza de diagnóstico, clareza do que o peso significa na sua vida, do que a obesidade significa na o sua que que vida. isso traz e o que que isso pode fazer, pode trazer. E pode trazer. Outra E coisa, tentar também visualizar o que é que o tratamento também pode trazer.
Exatamente. A Kênia, por exemplo, colocando, ultimamente meu marido está fazendo mais atividade do que eu. Aproveita, aproveita a parceria de uma pessoa dentro de casa e assume o que você quer fazer. Ninguém está pedindo aqui, ninguém, para malhar 7 vezes por semana. É o mínimo, né? De exercício físico, pelo menos, para você ter saúde. Ninguém está pedindo para ninguém ficar comendo jiló com limão, azedo, de manhã, todo dia. Mas, gente, você ter uma equipe que te acompanha e chegar e falar assim, e seu plano nutricional? Nem sei onde é que tá. Nem, vixe Maria, peguei, dobrei, esqueci dentro do ônibus. Eu não sei o que você está dizendo para você, mas eu sei o que você está dizendo para mim. Você está dizendo para mim que você não quer tratar. Você está dizendo para mim que você não quer controlar o seu diabetes. Então E assim, diga, é com tudo, né? É com tudo. então diga para você, repita, eu não quero ter bom controle do diabetes. Eu não quero ter peso normal. Eu estou feliz com o meu peso ruim e eu estou super feliz estando acima do peso. Repete, mentaliza e segue sua vida em frente. Vai fazer outra coisa, não é? Agora não fica todo dia repetindo, estou acima do peso. Estou Então, não sei o quê. preciso emagrecer. Um Preciso cara que não é emagrecer, fácil. mas não sai do lugar. Então, anotem a frase. Atividades e escolhas difíceis tornam a sua vida mais fácil. Escolhas e atividades fáceis tornam a sua vida mais difícil, né? E assim você pode levar este aprendizado da doença, do sobrepeso, da obesidade, do diabetes para a sua vida e para todas as outras coisas. Eu quero ter um emprego melhor. Tá fazendo o que para ter um emprego melhor? Tá em casa assistindo Netflix na crise? Então pronto, para e fala, eu não quero ter um emprego melhor. Eu quero continuar do jeito que eu tô. Eu não quero nem arrumar um emprego. Eu quero continuar desempregado, né? Porque em casa, com controle remoto na mão ou dormindo, realmente não vai ter jeito, né? Eu não estou feliz porque eu não tive sucesso na minha vida, nem profissional, nem financeiro. Tá fazendo o quê mesmo? Para alcançar? Para e pensa. Porque isso a gente passa para a vida toda. Isso a gente estica para a vida inteira. Tá, pessoal? Deve estar acabando aí, né, Luz? Minutinhos? Acho que sim. Falta quantos minutos aí? Acabou. Acabou? Na verdade. 11 horas. Então eu acho que a gente pode, né, Lu, encerrar esse primeiro. Isso, a gente né? encerra aqui. Agradecer a participação de todo mundo aí que entrou. Semana que vem tem mais. Lembrando, gente, que a partir. Continua, né, Janice, esse mesmo tema. E lembrando que a gente vai seguir nessa trajetória da obesidade e do sobrepeso, até esclarecer para vocês sobre tratamentos medicamentosos, sobre tratamento cirúrgico. E uma coisa, gente, a partir da semana que vem nós vamos mudar o horário dessa live. Nós vamos passar ela para as 10h30 e nós vamos divulgar no pôster. Porque nós voltamos o atendimento do ambulatório e as demandas estão muito grandes com essa fase aí da pandemia e a gente não está conseguindo acabar o atendimento, tá? Então a gente está mudando o horário da live a partir da quinta-feira que vem para as 10h30, tá bom? Então não percam, divulguem, vão lá no @educação em diabetes acompanhar a coluna da doutora Luciana sobre sobrepeso e obesidade, tá bom? Porque eu acho que o aprendizado, ele esclarece, tá bom, pessoal? A informação é o que leva a gente adiante, né? Não é? É isso aí. A live vai ficar gravada para quem entrou depois. A doutora Luciana vai gravar aqui no Diabetes Santa Casa. A Alexa entrou atrasada. Tchau, Alexa. Até semana que vem. Agora já deu a vida aqui de 30 segundos, hein? Então, pessoal, tchauzinho. Até semana que vem. Até semana que vem. Lu, eu vou buscar minha chave aí, me espera. Tchauzinho.